Olá, estamos aqui hoje para conversar com o professor Urbano Félix, professor da UNEB, doutor em Direito pela UFBA, e ele vai falar conosco aqui e trazer para vocês um pouco sobre o tema vulnerabilidade e trazer também a importância da discussão da vulnerabilidade. Então, gostaria de agradecer aqui a ter aceitado o convite, professor Urbano, e passo a palavra para que o professor Urbano nos diga aqui. Professor, lá vai uma pergunta. O que é a vulnerabilidade? Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Agradecendo mais uma vez ao professor Matheus, meu colega lá em Valença, a quem rendo as homenagens desse empenho cotidiano que você tem, Matheus, de expandir os conhecimentos, de gerar reflexão, de puxar as pessoas para a civilidade, né, para o bem, para o belo, para o bom, para o útil, do civilizado, enfim, né? Isso faz uma diferença muito grande na vida de todos os discentes e de nós professores, porque nós ficamos sempre estimulados a expandir nosso conhecimento, né? Nesses novos tempos e essas novas tecnologias que a gente tem, e Uhum. a gente precisa aprender a mexer com elas, a manipulá-las, a colocar essas tecnologias no nosso ambiente para que a gente possa facilitar nossos atos comunicativos. Sim, verdade. O tema de vulnerabilidade é meu tema de pesquisa dentro da universidade. E eu sempre pesquisei sobre vulnerabilidade, desde o mestrado, desde a especialização, quando eu falei sobre vulnerabilidade das pessoas tidas como desletradas, analfabetas, diante do direito penal e diante da própria vida, né? Como é que uma pessoa vai se movimentar diante do social, não tendo nenhuma preparação formal, como é que ela pode fazer isso, sem essa formalização. Depois, no mestrado, eu fui trabalhar com o que eu chamei de extremófilos, que são as pessoas muito vulneradas, que estão num ponto tal de vulnerabilidade que as escolhas delas se tornam muito limitadas. Então, o direito penal acaba criando tipos penais que assambarcam essas pessoas. Nós tínhamos até bem pouco tempo uma contravenção penal, por exemplo, de vadiagem, de mendicância. Então, perceba como o direito penal pensava antigamente. Hoje nós já estamos falando de um direito penal garantista, ou seja, um direito penal protetor dessas pessoas vulneradas e não mais conspurcador delas. O professor francês radicado nos Estados Unidos, na Califórnia, Louis Lacan chama de estado do quebra-ovos, estado do quebra-culhões, como ele chama, numa linguagem bem forte, para dizer que o Estado, ao invés de protetor, ele viola as pessoas. No doutorado, eu falei sobre vulnerabilidades no que tange às sexualidades, das pessoas intersexuadas, travestis, transexuais, né, gays, lésbicas e assim por diante. Falei sobre isso, falei sobre desigualdade, sobre diversos aspectos ao redor dessas vulnerações. Então, o conceito de vulnerabilidade, e aí eu vou colher esse conceito na bioética do Fermin Schirran, por exemplo, que é vulnerável, todos nós somos. Vulnerabilidades são fraquezas. Nós estamos hoje, em maio de 2020, vivendo a fraqueza humana no que tange ao coronavírus. Então, todos nós ficamos doentes e na vida. O nosso viver é marcado por claudicâncias, por questões de vulnerabilidades. Então, o conceito de vulnerabilidade é esse. São fraquezas. São momentos da vida e do viver nos quais você não consegue se defender de algum vetor que possa te vulnerar, que possa te enfraquecer. Esse é o conceito de vulnerabilidade que nós elaboramos ao longo do nosso cotidiano acadêmico de discussões.
Sim, a partir daí, eu me lembro que o senhor, professor, traz uma ideia de que existem vulneráveis e vulnerados, não é? Essa é uma noção primordial para a nossa discussão. Porque hoje nós estamos vivendo um momento de discurso tendente ao fascismo, né? de discurso tendente a um querer violador dos mais enfraquecidos. Então, dizer dos vulneráveis e dos vulnerados é poder diferenciar isso para não ouvir dessas pessoas que as mulheres, por exemplo, têm um discurso de mimimi, ou que os negros com as cotas têm um discurso de mimimi. Porque fica uma sensação de que os negros e as mulheres querem facilidades, o que é uma mentira, não é isso. Vulnerável, todos nós somos. Em algum momento da vida, nós fomos vulneráveis, nós seremos vulneráveis, e nós somos vulneráveis a vetores de força que nos impedem de equalizar as relações, porque o viver é dessa forma. Hoje nós vivemos, como diz o Ulrich Beck, numa sociedade de risco. Significa dizer que você pode, a qualquer momento, pegar uma doença, porque você vive num conglomerado de pessoas, as pessoas no mundo ficam viajando de um lado para o outro, e isso aumenta o risco. Nós temos o risco das bombas atômicas, nós temos os riscos do trânsito, o trânsito em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes cidades do mundo, é um trânsito caótico, é de caos. Então nós temos o risco de sermos atropelados. Então, vulneráveis, todos nós somos. Nós somos vulneráveis à tecnologia, nós somos vulneráveis a gatilhos psicológicos de filmes, de documentários, de notícias, muitas vezes que nos chegam e nos abalam. Nós somos vulneráveis a traumas, nós somos, então, pessoas vulneráveis. Nós somos assim, é da natureza humana. Nós somos nós somos uma espécie gregária. A gente precisa do outro. A gente não consegue ser amado pelo outro de forma que você não pretenda isso para a sua vida. Você quer que isso ocorra. Organizando o pensamento. Nós queremos ser amados. Nós queremos ser admirados. Nós queremos ser reconhecidos. Faz parte da nossa espécie. Os seres humanos, eles são assim. Então, é muito difícil que você não perceba a vulnerabilidade em todas as pessoas. No entanto, em termos tanto pessoais, individuais, quanto sociais, há fatores vulnerantes que não atingem a todos de forma democrática, de forma equânime. Pessoas com deficiência têm uma vida completamente diferente das pessoas que não têm a deficiência. E isso fica muito claro se nós falarmos de uma pessoa cadeirante ou de uma pessoa que ande de forma claudicante e que precise de muletas para andar ou de andador. Fica para mim muito claro, na minha cabeça fica muito claro, que a pessoa com deficiência, ela não quer facilidades. O que ela quer é fortalecimento para a igualdade de paridade de armas. Então, uma pessoa que é cadeirante, a vida dela gira em torno da cadeira de rodas. Ela não quer um elevador, lá na UNEB nós temos um elevador, ou ela não quer rampa por uma questão de facilitar a vida dela. Não é esse o tom, facilita, mas não é isso. O que calca o entendimento é que ela tenha, em exatidão, o mesmo acesso das outras pessoas. Como as outras pessoas não utilizam cadeiras de rodas, elas querem ter o acesso igual ao das outras pessoas. Então, o que nós queremos é a igualdade. Igualdade não quer dizer que as pessoas serão idênticas, né? Não é isso. As pessoas são diferentes. Eu sou diferente de você, nós somos diferentes do professor Pedro Sabino, do professor Pedro Camilo. Nós somos pessoas diferentes e sempre seremos. E essa é a nossa riqueza como espécie. Mas nós devemos dar às pessoas aquilo que é justo, dar a paridade de armas a ela. Não é justo que as mulheres façam trabalho triplo, então que as mulheres tenham 3 turnos de trabalho.
elas trabalham pela manhã, trabalham pela tarde, depois quando voltam para casa elas trabalhem, e nós homens sejamos privilegiados porque temos alguém para fazer o esforço pela gente daquilo que nós deveríamos fazer. Afinal de contas, nós vivemos em casa. Outro dia perguntaram para mim, sua filha quando era pequena, você ajudava a sua esposa? Eu falei, não, claro que não. E aí a pessoa recebeu um impacto, porque ela me vê fazendo esses discursos, ela espera que eu contribua com ela, com o preconceito dela, né? Aí ela, Reforçando você o não ajuda, discurso. Urbano? Eu falei, não, não ajudo não, porque ajudar significa que o trabalho é dela, da mãe de Luísa. O trabalho é meu. Eu não ajudo ela. Eu faço o que é justo, o meu trabalho. Corresponsável, não, Quando não você... auxiliar. Eu sou responsável por isso, é a minha responsabilidade. Como você com sua filha, você é responsável por isso. Sabe, não pode... Só que socialmente isso não era assim. Você sabe disso tanto quanto eu. Todos nós que estão assistindo, todas as pessoas que estão assistindo sabem. Os homens não faziam nenhum trabalho doméstico. E a nossa geração talvez seja a primeira dessas gerações que começa a lavar prato, a varrer a casa, a cuidar de filho, a trocar fralda, a dar banho, a fazer coisas que, na verdade, não deveria ser das mulheres somente. É trabalho da gente fazer. Isso não diminui a gente em dignidade humana em nada, mas o discurso é que diminui. Perceba, então, o que eu quero expressar. Vulneráveis todos nós somos, mas vulnerados só alguns são. Quando nós crescemos num ambiente racista, ou seja, há uma hierarquia de valor, e as pessoas mais escuras são colocadas abaixo dessa régua, então todas as características dos negros são colocadas numa sociedade racista abaixo das características dos brancos, ou tidas como, inventadas como. Então eu tenho narizes que são largos para negros e para brancos, mas aí se inventou que os narizes dos brancos são finos. E essa característica associada aos brancos gera um valor a isso. Então, se diz que o nariz fino é bonito, é belo, e o nariz largo, ele é feio, e associa isso aos negros. Isso faz com que pessoas que têm narizes largos, elas sejam vulneradas. Então, há xingamentos a esses narizes, e assim colocando todas as características dos negros, que são sempre vulneradas. Então, os cabelos crespos são vulnerados, a pele escura é vulnerada, você tem uma série de dizeres, uma série de impropérios que são lançados às pessoas apenas por elas serem negras, e isso gera uma sensação de menoscabo, de menosprezo, de vivência na diminuição, de vivência... E você tenta a todo momento vencer isso. Se o Estado, eticamente, não funcionar para dar paridade de armas com os brancos serão sempre privilegiados. Sim. Porque eles nunca terão vivido isso. Os brancos nunca terão vivido. Como os homens, eles nunca viveram o machismo. A não ser replicando o machismo e funcionando para oprimir. Os homens, eles funcionam na questão do feminismo, o machismo e o feminismo, eles funcionam como opressor. As oprimidas são as mulheres, são elas que são oprimidas. Então, as mulheres, elas não são vulneráveis na relação com os homens, elas são vulneradas. Porque se os homens respeitassem as mulheres, não as matassem, não precisaria de Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela não é um privilégio das mulheres. Privilegiados são os homens que crescem numa sociedade na qual tudo de positivo vem para os homens. Nós, por exemplo, e aí eu faço uma pergunta pessoal a você, você pode negar se essa experiência não foi feita com você, mas nós homens não somos educados para termos medo de ser estuprados, de sermos estuprados. Sim. Dificilmente eu pergunto isso na sala muitas vezes. Os homens nem pensam nisso quando saem. Eles não ligam. Eles veem outro homem na rua, o medo que eles têm é de ser roubados. Sim. Eles têm medo de, pode levar meu celular, pode levar minha carteira, vai levar meu dinheiro que eu tenho no bolso. Pouco dinheiro de professor que eu tenho no bolso, pobre de mim, ele vai me levar. Mas ele não tem medo de passando na rua, da pessoa pegar ele para estuprar. Isso não passa na cabeça do homem, nós não somos educados a isso.
As mulheres não. Mateus, as mulheres são educadas desde pequenas, e eu vejo isso com minha filha, como eu me preocupo com isso, de quando ela estiver num determinado ambiente, ela tomar cuidado, porque existem pessoas que são más, pessoas que são ruins a ponto de más e ruins existencialmente, não essencialmente, mas existencialmente, de chamá-las num canto com alguma atividade sexual que para a idade dela é impossível para a idade dela que surta um efeito positivo. Então, nós já sabemos disso. E é interessante a gente perceber como os discursos eles são construídos, muito importante nesse momento da sociedade em que o discurso que estão se chamando de conservadores, né, ele vem à tona que quer devolver aquele espaço, digamos, das pessoas que já dominavam. Uma tentativa de resgate de um discurso, por exemplo, como você falou. Hoje se fala muito em mimimi. E o feminicídio é um mimimi, mas é uma realidade. As mulheres estão morrendo porque se relacionam. Existe Sim. morte de pessoas também homossexuais, transexuais, Isso. que morrem por Homofobia, serem transfobia, daquela forma. E é importante nós percebermos, por exemplo, como você falou agora, as mulheres não têm medo e tal. E elas são educadas a terem cuidado. Será que nós educamos os homens da mesma forma? Será? Não. E muitas vezes, Não. quando uma mulher ela sofre, ela é vítima de violência, ela ainda é julgada. Ela que é julgada. Ah, mas você também se comportava dessa forma, você fazia isso, você foi assim, como se a mulher desse causa. Então, existe também E um isso é discurso que interessante que você está favorece. dizendo. Michel Foucault diz que a gente não luta por direitos antes de lutar pelo discurso, de poder discursar. Então, a gente tem o direito, e as mulheres elas têm o direito de fazer a grita, de argumentar, de dizer, eu estou sendo vulnerável, eu não sou vulnerável, eu não sou fraca. Ao contrário, se nós notarmos, Mateus, hoje, na humanidade, as líderes mulheres, quer sejam heterossexuais ou quer sejam bissexuais ou lésbicas, porque isso pouco importa, é como dizer que a pessoa é canhota ou destra, isso não interessa ao caráter da pessoa. Hoje, nós percebemos claramente a diferença. No Brasil, nós temos um discurso pautado na morte, né, nessa necropolítica, como diz Achille Mbembe, né, o autor africano. Hoje nós temos Bolsonaro aqui, nós temos essa necropolítica também nos Estados Unidos com o Donald Trump, nós temos na Bielorrússia também uma necropolítica e todos são homens. Isso não é por acaso. Não é por acaso. E você vê as políticas que estão dando certo, como na Nova Zelândia, e vou citar dois, Nova Zelândia e Alemanha, são mulheres. Então, assim, as mulheres, elas são preparadas, muitas vezes oprimidas, cinzeladas, afiadas, numa sociedade de caos para ela, de muita dor para o que ela sente. Então, quando Michel Foucault chama e diz assim, olha, o primeiro direito que eu quero ter é o direito a discursar, é o direito a dizer o que eu estou vivendo, como eu estou vivendo. Então, por que eu estou sendo vulnerada? E quais são os mecanismos que eu posso criar para que essa vulneração termine, para que essa vulneração não ocorra? Existe uma dificuldade muito grande de eu fazer normas sociais. Daí por que as críticas à Disney, né? Aos filmes da Disney? Porque eles são sempre pessoais, eles falam de solidão, de amizade, de coisas que são pessoais, né? De amor. Mas ele não fala desses aspectos em âmbito social. Ele não fala de um menino que nasce numa comunidade, numa favela, muito empobrecida, sem saneamento básico. Como eu vou estimular nessa pessoa que nasce sem saneamento básico, do mesmo jeito que eu estimulo numa pessoa que nasceu com saneamento básico, as questões de higiene? Eu vou ensinar ela. Ela pode entender, ela vai compreender isso, ela vai assimilar, ela vai ter consciência, mas ela não vai ter veio aplicativo. Ela não vai ter como aplicar. Eu vou
olha, você tem que lavar a mão, porque senão o coronavírus pode pegar. Ele vai dizer, ok, eu já sei disso. Eu quero fazer, mas eu não tenho água na minha casa. Para eu pegar água, eu tenho que andar alguns quilômetros. Então, isso torna dificuldade. É justamente esse fator de vulneração. A dificuldade, o espinho, né, a trave que você coloca aí na vida das pessoas são os fatores de vulneração. Então, o Estado ele tem esse veio ético. O Estado ele vive para isso. Ele precisa. E aí é o princípio da responsabilidade do Hans Jonas, né, o princípio da proteção que o Fermin Chiran chama. O Estado ele precisa assumir que ele deve retirar esses veios que vulneram as pessoas. Se nós temos hoje, como outro dia eu ouvi uma pessoa me dizendo, Urbano, quem morre mais no Brasil são os homens. E eu devo concordar, porque são dados científicos. Eu tenho números que mostram que os homens morrem mais de homicídio que as mulheres. Mas quem mata os homens são os próprios homens. E quem mata as mulheres não são as outras mulheres. Homens matando homens. E homens matando mulheres. Então, o que nós estamos falando não é num número frio e absoluto para a gente poder se preocupar. A preocupação não é porque o número de homens é maior, é mais elevado que as mulheres. Não é isso. É indicar que há uma relação de desproteção estatal e social às mulheres, fazendo com que as mulheres se tornem vulneradas diante desses homens. Em direito penal, a gente chama síndrome da gaiola dourada, que é quando gaiola dourada para lembrar ouro e gaiola, porque a mulher ela fica enclausurada numa relação, como ela foi desprotegida muitas vezes na vida e no viver, ela depende do homem. Depende do homem para ter um local para ficar, depende do homem para ter um dinheiro para comer. Essa pessoa ela foi vulnerável a vida inteira, porque as mulheres elas não são vulneráveis. Mulheres trabalham, mulheres vão à guerra, mulheres são fortes. Eu tiro pelas mulheres da minha vida, pelas mulheres da minha família, que são sempre pessoas muito fortes, né? Pessoas muito capazes. Então elas são vulneradas, elas não são vulneráveis. Quando nós na UNEB não colocamos elevadores, nós estamos vulnerando as pessoas que são deficientes. Pessoas deficientes, elas não querem facilidades, elas não querem privilégios, elas querem igualdade, paridade de armas com as outras. E precisamos dar tratamento desigual para que essas pessoas em condição de desigualdade consigam alcançar a igualdade. É realmente exatamente o ponto que a Constituição Federal fala, exatamente o ponto que hoje o Código Civil faz, e o Código Penal ainda está claudicando, mas ele já está fazendo já algumas normas dessa desigualização. Veja que esse termo, né? Vocês querem desigualizar as pessoas? Não. O que precisa ser entendido é que nós não estamos falando de identidade somente. Eu não estou dando cotas aos negros por conta dele ter pele escura e os brancos terem pele clara. Não é uma questão de Bahia e Vitória. Não é uma questão de Flamengo e Fluminense, de Corinthians e Palmeiras. Não é isso. Eu não estou falando de cores, de identidade, de estética. Não é isso. O que acontece é que a pessoa de pele mais escurecida e de pele retinta mais ainda, não querendo ser colorista, mas dando aso a isso, é que ela sofre vieses de vulneração que os brancos não sofrem. Se eu não tiver em âmbito estatal a ética, esse comportamento de fortalecer o negro diante da sociedade, eu terei uma relação desigual. E sabendo que essa relação é desigual, se eu, Estado, não fortalecer, eu estarei sendo injusto. Então, como é que o Estado pode, sabendo que os negros sofrem diversas mazelas diante da sociedade, e aí eu não estou penalizando o branco, eu não estou retirando direitos do branco, eu estou fortalecendo os negros para dar paridade de armas. Quando isso já estiver equalizado,
acredito que no futuro nós vamos ter uma sociedade na qual o racismo ele será uma triste memória, como está acontecendo com as mulheres ao longo do tempo, apesar dos pesares e apesar de tudo que a gente vive, de amplo sofrimento ainda das mulheres diante da opressão masculina dos homens. Acredito que um dia a gente não precise mais dessas normas, mas esse dia não é hoje. E esse dia não é num futuro próximo, daqui 20 anos, daqui 30 anos. O racismo, ele ainda existe. O machismo, ele ainda existe. O patriarcado, ele ainda existe. E se nós, falando aí como Estado, nós não tomarmos pé disso, não estudarmos isso, não quantificarmos, não qualificarmos o discurso, não densificarmos os princípios protetivos, nós teremos um Estado e uma sociedade, por reflexo, cada vez mais injusta, mais desigualitária. Uma das categorias que todos nós vamos vivenciar, porque ninguém quer ficar idoso, mas ninguém quer morrer jovem, é a categoria de idosos. Todos nós, eu, você, Matheus, somos jovens, mas daqui 20 anos nós teremos 60, 65, 70 anos. Quando isso acontecer, nós estaremos vulneráveis fisicamente. Hoje, aos 44 anos, eu já tenho algumas debilidades motoras que eu não tinha aos 20. Eu já não aguento mais uma série de pressões que antes, para mim, eram super facilitadas. Estou falando em âmbito físico. Nós nos fortalecemos mentalmente, socialmente e emocionalmente ao longo do tempo. Mas fisicamente nós temos muitos percalços. Antigamente eu viajava para Jacobina, pegava 6 horas de ônibus de ida, 6 horas de ônibus de volta. Quando voltava cheio de energia. Hoje eu estou indo 2 horas de ônibus para Valença, já chego lá quebrado de cansaço. É claro que ao longo da idade a gente percebe isso, que a energia das pessoas ela não é mais a mesma. E ela precisa se empenhar de fazer exercícios para que isso não ocorra. O grande porém e o grande porquê de nós estudarmos essas medidas de igualização é que em algumas categorias existem pessoas que nunca vão vivenciar. Pessoas brancas elas nunca serão tratadas como negras. Mas todos nós, numa sociedade que desigualiza os idosos, nós seremos maltratados. Então, mesmo fazendo um discurso aqui de advogado do diabo, mesmo os mais egoístas dos egoístas, esse discurso vai facilitar a vida deles. Porque se você for egoísta e você só pensar em você, no que tange aos negros, no que tange ao feminismo, talvez em nada facilite sua vida, realmente, a não ser na ambientação de justiça. Mas existem categorias nas quais você irá entrar. Você irá, daqui a pouco, fazer parte delas, como a categoria das pessoas idosas. E aí, quando você se tornar idoso e for maltratado, né, quando você... Veja, eu estou pensando egoisticamente para que essa pessoa entenda que o discurso que nós estamos fazendo não é um discurso de mimimi, é um discurso de justiça social, é um discurso na qual as pessoas precisam pensar para que elas possam viver numa sociedade mais igualizada, uma sociedade mais tranquila. Nós vemos isso, povos que são mais adiantados a gente em civilidade nesse aspecto específico, como os indígenas, eles respeitam os mais velhos. Os povos indígenas são mais adiantados em civilidade que nós, aqui, ocidentais. Nesse aspecto específico que eu estou tratando, a gente precisa se debruçar no exemplo desses povos, para que a gente olhe para esses povos e diga assim, poxa, nós não estamos bem nesse ponto. Né? Nós não somos civilizados nesse ponto. Nós somos um povo extremamente ruim para os nossos idosos. E isso precisa mudar. A gente precisa mudar esse ponto. Eu fui presidente do Conselho do Idoso por um tempo em Feira e a gente via uma realidade bem triste, muitas reclamações. Às vezes, por serviços públicos, o transporte público, por exemplo, era um ponto de muita reclamação, porque às vezes o motorista ele não tem a sensibilidade de parar rente à calçada. E isso parece uma besteira
para a gente que é mais jovem, a gente não entende, por por que o ônibus teria que parar aqui? Por que a calçada, o ponto de ônibus teria que ser até mais elevado do que o resto da calçada, que é uma coisa que as pessoas não pensam. Mas o idoso, ele tem a possibilidade de deslocar a perna, né? Ele tem uma flexibilidade nos seus músculos menor. Então, se o ônibus ele para no meio da rua, como a gente é acostumado a ver em Feira de Santana, em cidades como Salvador, nós temos um problema, porque aquele idoso ele vai ter mais dificuldade para subir. E existe muito preconceito com a questão dos idosos, né? A gente vê, assim, estamos numa sociedade que valoriza muito o jovem, valoriza muito a beleza dentro de um padrão. E quando nós saímos um pouco disso, a gente passa a ser, pode não ser expressamente, mas passa a ser visto de uma outra forma, né? Então, é importante se pensar também nessa condição do idoso. E lembrar uma coisa aqui no seu discurso, a gente está falando de idosos, estamos falando de negros, estamos falando de mulheres, falamos aqui de travestis, de gays, estamos falando em minorias. Somadas, essas minorias são maiorias, porque o conceito não é um conceito matemático, é um conceito político de dominação entre dominante e dominado, né? Exatamente. Então é importante Só a as gente fazer mulheres já são a maioria da população. Sim. Isso é muito importante, Matheus. Isso é muito importante. Existem categorias que as pessoas que têm mesclas. E para a gente perceber a sociedade como ela acaba sendo vulnerante a essas pessoas, são mesclas nas quais a pessoa vai se vulnerando. Então eu tenho, por exemplo, uma mulher pobre, negra, idosa, que o marido já faleceu ou a abandonou, que tem de cuidar dos filhos e dos netos. Uma pessoa que não teve preparação formal em âmbito educacional para se defender na sociedade. Porque a educação ela também é um meio de proteção, de defesa que você tem às vicissitudes. Essa pessoa ela está inserida em várias categorias e essas categorias são categorias sempre vulnerantes a ela. Então ela não tem categorias que a ajudem, que a auxiliem. Então a percepção que se dá é de uma sociedade extremamente injusta com essas pessoas. Uma sociedade, eu sei que esse termo primitivo é um termo equivocado academicamente, mas é uma sociedade que beira os séculos medievais no trato com essas pessoas. E quando nós levantamos esse discurso de igualização, importante falar isso, nós não queremos piedade. O que se está se pedindo aqui não é piedade, não é. Eu não quero favores, apenas o que for justo. Os textos bíblicos falam: a quem muito foi dado, muito deve ser cobrado. Então, nós queremos justiça, dar a cada um o velho brocardo de direito, dar a cada um o que é seu. Se nós temos, e aí adentrando uma seara que não me é estreita, mas que eu gosto e admiro, que é o direito tributário. No direito tributário nós temos um sistema progressivo, quem ganha mais paga mais, e um sistema regressivo, quem ganha menos paga mais. O sistema regressivo é um sistema injusto. Claro, uma pessoa ganha R$1.000, ela não deve pagar mais tributos que uma pessoa que ganha 10 mil ou que ganha 50 mil. Mas o sistema brasileiro, e aí é unanimidade, todos os estudiosos de direito tributário falam isso, o sistema é regressivo. O sistema ele cobra mais, porque calcado em tributos de consumo, você paga mais se você ganha menos. Quem ganha 1.000 paga o mesmo tributo de consumo de quem ganha 10 mil, de quem ganha 50 mil. Isso está errado. Claro que está errado. É preciso ter compensação em algum momento disso. Porque se é impossível para o direito equalizar essa variável, é preciso que nós, em outras variáveis, nós equalizemos. Se é impossível para o direito, trazendo isso à baila, se é impossível para o direito mitigar
a contento ou exterminar o racismo, eu preciso, em outras variáveis, equalizar essa força para os negros. Porque os negros foram trazidos à força para o Brasil. Né? Quando da invasão europeia aos povos autóctones aqui, aos povos indígenas, aos verdadeiros donos desse país, os povos originários daqui, quando os europeus vieram para cá e invadiram essa terra, eles trouxeram os negros como povos escravizados. Eles não fizeram convites, eles pegaram os negros, colocaram libambos nos negros, correntes, né? Chicoteavam os negros, torturavam esses negros. Os negros tinham depressão, que eles chamavam de banzo, e foram trazidos para cá à força. Negros, muitas vezes, reis, príncipes, rainhas, que antes, como fala Castro Alves no Navio Negreiro, olhavam o horizonte e expandia o coração. Quando eles vieram para cá, eles vieram ser chicoteados. Não é possível que nós acreditemos que é justo que hoje a sociedade não reconheça o que aconteceu. A história está sendo reescrita e o nosso presidente, de uma forma completamente irresponsável, diz que não, os povos portugueses, eles convidavam os negros vinham de livre vontade. E nós, na academia, não podemos criticar, nós não podemos falar, porque nós somos perseguidos por conta desse discurso de equalização daquilo que está desequalizado, está desigual. Quer dizer, não há nenhum sentido nisso. Não há nenhum sentido de você pensar que se eu não consigo resolver em uma determinada variável, como acontece com pessoas com deficiência, eu não consigo tirar a pessoa cega de ser cega. Eu sou formado em direito, eu não tenho essa formação de médico. O meu pensamento não pode ser de cura da pessoa cega. Eu não tenho como curar essa pessoa. Talvez alguém estudando possa, eu não posso. Mas eu posso criar uma norma para poder fortalecer essa pessoa. Veja, não é facilitar a vida dessa pessoa, o discurso não é esse. É fortalecê-la diante da sociedade para que ela não se torne um pária, um xandala, né? Alguém de casta inferior. É isso que nós não queremos. E é esse o nosso discurso a todo momento, e é isso que a gente estuda para que isso não ocorra. O sistema de cotas, então, para mim, parece ser um sistema temporário, mas um sistema necessário nesse momento. Marx diz que no que tange a dinheiro, que as pessoas ganham dinheiro de 3 formas. Eu coloco 4. Estou sendo arrojado aqui de corrigir Marx, de introduzir, de fazer uma ressalva, mas como a gente ressalva tudo, eu vou ressalvar Marx. Certo. As pessoas podem ganhar dinheiro, segundo Marx, pela herança, elas podem ganhar dinheiro pelo próprio esforço, talento delas em ganhar dinheiro, e elas podem ganhar dinheiro nas maracutaias, nas falcatruas. E eu coloco uma quarta, que é na sorte. A pessoa pode ganhar dinheiro jogando e vai ter a sorte de ganhar dinheiro. Percebe-se claramente que para finalizar, percebe-se claramente que os negros herdaram dos pais e dos avós a opressão replicada. Avós oprimidos, pais oprimidos, filhos oprimidos. Enquanto outras pessoas herdaram um dinheiro, um patrimônio que muitas vezes não veio pelo talento dos avós, nem pela sorte. Muitas vezes não veio pelo talento dos pais, nem pela sorte. Veio, ao contrário, das enormes maracutaias, das injustiças que esses pais, esses avós, e aí eu não estou querendo discussão se esse dinheiro deve ser tomado ou não, aí é na seara do direito civil. E esses pais e avós, eles replicaram durante todo esse tempo. Tá bom, muito obrigado, professor Urbano. Agradeço imensamente a sua contribuição. Nós vamos encerrar, já estamos com o tempo aqui, né, não adiantado. Gostaria depois de contar contigo para a gente fazer uma outra sobre o papel do Estado nessa, né, porque eu acredito que é uma discussão à parte para se tomar. Medidas práticas
a serem tomadas diante das vulnerações características. É isso que eu Isso, pesquiso. É isso que eu isso. pesquiso. Quais são as medidas jurídicas que eu posso tomar para poder fortalecer, para poder dar paridade de armas às pessoas que são vulneradas. E também aos vulneráveis. Aos vulneráveis também há uma preocupação, mas as vulneradas é a preocupação maior. Então, Agradeço também, professor Matheus, por me convidar, por estar sempre comigo, por ser meu amigo, por me acompanhar sempre nessa jornada louca que é viver e por lutar comigo nas mesmas fileiras, defendendo as pessoas mais enfraquecidas da sociedade. Eu te agradeço, eu comemoro sempre a sua amizade, o seu amor por mim, pela minha família, por todos os meus. Agradeço muito de todo o coração. também agradeço a sua amizade, seu apoio ao projeto, suas palavras, sempre os seus ensinamentos. A gente às vezes não concorda, né? Você tem sua forma de pensar, eu tenho a minha também, mas eu sempre aprendo contigo, né? Então, o seu Obrigado, olhar também. humano sobre as questões da vida sempre são muito interessantes. E vou fechar Obrigado. aqui com uma coisa que eu aprendi contigo, nunca tinha me tocado, para você ver como essa amizade é enriquecedora. Vou fechar com a frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Eu conhecia a frase, já conhecia há muito tempo, mas me lembro que na aula de hermenêutica você citou Sim, essa frase e falou assim: lá olha, na ali não é UFBA. preciso de necessidade, é preciso de precisão. Um dos dois é necessidade, o outro é de precisão. E isso é uma sutileza que a palavra traz e que às vezes a gente não é capaz de perceber, assim como a gente muitas vezes deixa de perceber muitas coisas da vida. Então, eu te agradeço Sim. imensamente pela participação, pelo convívio, pela amizade e desejo aí sucesso nas suas pesquisas. Lembrando que a gente vai fazer um outro encontro só para falar do papel Certo. do Estado nessas vulnerabilidades. Então, um Ok. grande abraço aí, Urbano. Muito obrigado. Tchau, gente. Fiquem em paz. Bons estudos para vocês.